Sabe, toda vez que a gente diz oi, no fundo também existe um adeus. Parece meio triste, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva japonesa, sabe? Inspirada naquela beleza passageira das flores de cerejeira. E vamos ver como essa ideia pode, na verdade, ser algo incrivelmente profundo e bonito. E olha só, o ponto de partida para a nossa conversa é essa frase aqui que é muito forte lá no Japão. Sayonara dakiga jinseira. A tradução é: a vida é uma sucessão de adeus. Eu sei, de primeira soa super pessimista, né? Mas calma. Na real, essa ideia é quase como uma lente de aumento, que nos ajuda a enxergar os nossos relacionamentos de um jeito, sabe, muito mais profundo e com mais gratidão. Então, para a gente conseguir entender essa filosofia de verdade, vamos começar com um dos maiores ícones do Japão. A flor de cerejeira, a sakura. A beleza dela nossa, é de tirar o fôlego, mas dura tão pouco, né? E é justamente aí, nessa coisa de ser passageira, que a gente encontra a primeira pista para entender a natureza dos nossos próprios encontros. A sakura tem uma lição muito valiosa para nos ensinar sobre a vida. Pensa só um pouco. A nossa existência é isso, né? Um fluxo sem fim de gente que chega e gente que vai. É igualzinho à temporada das cerejeiras. É saber que aquilo ali não vai durar para sempre, que faz cada momento ser tão precioso. É o que faz a gente querer viver tudo intensamente. E isso tudo leva a gente para uma constatação importante. Nem todo adeus é a mesma coisa. Pensa bem, existem tantos tipos de despedida que vão costurando o nosso dia a dia, desde as mais bobinhas até aquelas que, nossa, marcam a gente para sempre. Vamos dar uma olhada nisso? A nossa vida é cheia desses pequenos momentos, né? Aquele tô indo quando a gente sai de casa, ou até amanhã para o pessoal do trabalho. Mas existem outras despedidas. Ah, essas sim. Aquelas que arranham a alma. Aquelas que vêm com aquele peso, sabe? Aquele pensamento de e se essa for a última vez? É ter essa consciência que muda completamente a nossa perspectiva. Quando alguém parte, fica um espaço. Um vazio, né? Só que esse vazio não é só ausência. Ele é a prova viva da conexão que existia ali. A intensidade do que a gente sente é tipo um espelho do calor daquele laço. Quanto maior o amor, mais alto o eco da saudade. Tá, mas então, se a partida é algo que vai acontecer de qualquer jeito, como é que a gente lida com isso? A natureza, mais uma vez, nos dá uma pista. Uma metáfora incrível, a tempestade. Ela pode parecer só destruição, mas na verdade faz parte do ciclo natural que espalha as pétalas por aí. E é aqui que a gente mergulha num conceito-chave do pensamento oriental, Mujou. Basicamente, é a ideia de que nada, absolutamente nada, é para sempre. Tudo, das estações do ano aos nossos relacionamentos, está sempre mudando. A filosofia por trás disso ensina a gente a não ficar brigando com essa correnteza, sabe? Mas sim a fluir com ela, porque essa é a ordem natural das coisas. Pensa bem, as pétalas da cerejeira não caem porque falharam em ficar no galho. Elas caem para abrir espaço para as folhas novas, verdinhas. É a mesma coisa com as pessoas. Às vezes, os caminhos se separam para que cada um possa crescer. Não precisa ser um fim trágico, entende? É só uma parte essencial do grande ciclo da vida. Olha que interessante. Essa perspectiva pode mudar totalmente a nossa relação com a dor. E se a tristeza da perda não for algo que a gente precisa lutar contra ou superar a qualquer custo? E se, na verdade, for algo para a gente abraçar, como se fosse um testemunho real do amor que um dia existiu? A grande virada de chave é essa aqui. A dor que a gente sente depois de um adeus é, na verdade, a medida exata do amor que foi compartilhado ali. Toda a alegria daqueles momentos, ela se transforma em memórias preciosas, que agora vêm com aquela pitada de melancolia que a gente chama de saudade. Então, como é que a gente faz para navegar por essa emoção toda? Bom, em vez de brigar com a tristeza, a gente pode acolher, reconhecer aquele espaço que ficou. Depois, deixar a saudade vir visitar de vez em quando, só para lembrar da alegria que foi. E por último, quem sabe, transformar a dor em gratidão. Gratidão por cada momento que a gente teve a sorte de viver. No fim das contas, a tristeza não é uma inimiga. Pelo contrário, é a emoção que joga uma luz na profundidade do nosso amor, na importância que aqueles laços tiveram. É a prova de que algo muito real e muito bonito aconteceu ali. E isso nos deixa com uma pergunta bem fundamental. Será que quando a pessoa não está mais ali, fisicamente, tudo acaba mesmo? Ou será que tem algo essencial que fica com a gente? A resposta, como a gente vai ver agora, está na força das nossas memórias, na força das conexões que ficam. Porque a ausência física, ainda bem, não é o ponto final da história.
Uma pessoa não desaparece de verdade enquanto ela vive na nossa memória, né? As histórias que a gente conta, as lembranças que a gente guarda com carinho, tudo isso mantém a luz dela acesa dentro da gente. O laço do coração, esse vai muito além da presença física. E talvez para fechar essa nossa jornada, nada consiga expressar esse sentimento melhor do que um poema. Vamos ouvir com calma esses versos e deixar que eles nos guiem nessa reflexão final. O poema começa assim, com uma imagem, a de um último brinde. Uma taça, sabe, cheia, transbordando, não de bebida, mas de sentimentos, de memórias. É aquele momento de gratidão pura pelo tempo que foi compartilhado. E logo em seguida, o poema nos lembra de algo que mesmo as flores, no seu momento mais lindo, acabam sendo espalhadas pela tempestade. É uma lembrança poderosa, né? De que a mudança e a perda são inevitáveis. E com isso, o poema nos traz de volta para o começo de tudo. Sayonara dake ga jinsei da. A vida é uma sucessão de adeus. Mas agora não soa mais como uma sentença triste, né? E sim como uma aceitação profunda da natureza passageira e por isso mesmo linda da nossa existência. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Sabendo que as despedidas vêm de qualquer jeito, como é que a gente pode usar a beleza dos encontros para nos transformar? Como é que essa certeza da partida pode ser um empurrão que faltava para a gente valorizar cada segundo e amar com mais intensidade, agora, nesse exato momento?